Clara, desde que se lembra, sempre sonhou com calor, cuidado e atenção. Desde cedo, faltava-lhe tudo isso. Sua mãe, Zilda, morreu de ataque cardíaco quando Clara tinha cerca de 5 anos. Zilda foi proibida de ter filhos devido à sua saúde frágil. Os médicos avisaram dos riscos, mas ela decidiu arriscar mesmo assim. Nos primeiros anos de sua vida, Clara foi a criança mais amada do mundo. Vaguely, ela lembrava daqueles tempos, abraços calorosos, palavras carinhosas de sua mãe e sorrisos gentis. Porém, por mais que Clara se esforçasse, não conseguia lembrar dos detalhes, o rosto de sua mãe se perdia na névoa, o significado das frases escapava de sua memória. Então, Clara ficou sozinha com seu pai, um homem sombrio e reservado que cumpria diligentemente seus deveres como pai. Alimentava sua filha, comprava-lhe roupas e ajudava nas tarefas escolares, mas não havia espaço para conversas íntimas. Seu pai fazia apenas perguntas específicas sobre notas escolares, saúde e planos para as férias. Na escola, às vezes perguntava se alguém estava machucando sua filha. E era só isso. Clara não sabia se seu pai sempre foi tão pouco comunicativo ou se a morte de sua amada esposa o havia mudado dessa maneira. Dos vizinhos, Clara ouviu mais de uma vez que seu pai amava muito sua mãe, que lutou muito para ganhar o afeto da modesta beleza de Zilda. Depois, quando se casou com ela, ele cumpria todos os desejos de sua esposa. Clara achava difícil imaginar seu pai sempre insatisfeito como alguém romântico, apaixonado e atencioso. À medida que crescia, a menina entendeu que seu pai culpava a filha pela morte da esposa. Ela ouviu acidentalmente sua conversa com um vizinho. Os homens estavam parados na escada quando Clara voltava da escola. Aproximava-se o aniversário da morte de sua mãe, provavelmente por isso os vizinhos e velhos amigos começaram a conversar. Propus que ela fizesse um aborto na época, disse seu pai em voz baixa. Mas ela se recusou rotundamente. Disse que, acontecesse o que acontecesse, tinha a premonição de que tudo ficaria bem. Ao ouvir essas palavras, Clara ficou parada debaixo da escada. Simplesmente não conseguia subir naquele momento e revelar sua presença. Bem, no começo, tudo deu certo, comentou o tio Pedro. Clara sabia que sua mãe era amiga da esposa do tio Pedro. Graças a Clara, Zilda viveu mais 5 anos, disse o pai com tristeza. Mas sua saúde piorou, piorou imediatamente. E também aquelas noites sem dormir. Você sabe, eu mesmo me levantava para que Zilda pudesse descansar. Mas não podia estar sempre presente. Essas partos a esgotaram. Depois de 5 anos, isso é certo. Até o médico confirmou. Clara ficou profundamente afetada pelo que ouviu. Não discutiu isso com ninguém. Com quem ela conversaria? Com seu pai. Ele, como ela descobriu, a considerava responsável por todas as suas desgraças, por isso provavelmente quase não falava com ela. Clara não tinha voz. Bem, tinha uma, a mãe de seu pai, mas ela vivia longe, no campo, e se viam muito raramente. E, claro, não havia calor nem confiança entre elas. E amigas? Que amigas? Não podia falar sobre essas coisas com suas amigas. Elas não a entenderiam. Para elas, tudo estava bem, cada uma tinha uma mãe. Nem todas tinham pai, é verdade, mas a mãe era o mais importante, tinham mãe. Quantas lágrimas foram derramadas na infância e adolescência no travesseiro pela saudade da mãe que mal conhecia e lembrava, pela tristeza das relações frias e tensas com seu pai. Clara sonhava em crescer rapidamente, formar sua própria família, ter filhos. Não tinha dúvidas de que, mais cedo ou mais tarde, apareceria alguém que a amaria e cuidaria dela, e Clara seria sua felicidade, sua alegria, sua fonte de energia e inspiração. Embora seu pai, de certa forma, amasse Clara, cuidava dela como pai e se esforçava pelo futuro dela. Afinal, foi ele quem a colocou na Universidade de Economia e Direito, e até mesmo na prestigiosa Faculdade de Finanças e Economia, graças às suas conexões. Sua filha, que dificilmente teria sido aceita por mérito próprio, era uma estudante da melhor universidade da cidade. Não, Clara não era tola nem preguiçosa, sempre se destacou na escola e fazia diligentemente as tarefas, mas para ingressar naquela faculdade eram necessárias habilidades realmente excepcionais que ela não tinha. Mas seu pai a ajudou. Embora logo descobriu que, entre seus colegas de classe, apenas alguns tinham habilidades destacadas.
Muitos entraram na universidade dessa maneira, seja pagando ou por influências ou conexões. Desde o início, Clara estabeleceu relações calorosas e amigáveis com seus colegas de classe. Começou então uma maravilhosa época universitária. A vida mudou muito. Clara sentia que logo se tornaria uma adulta independente, portanto, seu sonho de ter uma família amorosa estava cada vez mais próximo. No quarto ano, o destino deu outro golpe devastador à jovem. Ela ficou completamente sozinha. Seu pai, de caráter sombrio e reservado, mas tão confiável, sofreu um acidente no trabalho. Houve uma falha em um tanque de gás, um incêndio se alastrou, poucas vítimas, mas seu pai foi uma delas. Apenas ficando sozinha no mundo, Clara compreendeu que, durante todo aquele tempo, havia sentido o apoio e o amor de uma pessoa próxima. Sim, seu pai era aquele tipo de pessoa que não sabia expressar emoções, falava pouco, mas agora Clara entendia o quanto ele havia feito por ela. Por aproximadamente um ano, a jovem se recuperou e se adaptou a um novo mundo sem seu pai. E então Diego apareceu em sua vida. Diego era um estudante da mesma universidade, mas estudava em uma faculdade diferente, direito. Naquele ano, ele também estava terminando seus estudos, assim como Clara. Eles se conheceram em uma conferência comum para os graduados, que estava sendo realizada no auditório. Falavam aos jovens sobre o processo de finalização da universidade, os exames estaduais e o diploma, apresentavam os possíveis empregadores e as empresas que ofereciam trabalho aos estudantes mais destacados e diligentes. Foi interessante. Clara acabou sentada entre desconhecidos. Suas amigas estavam na outra ponta do auditório, e Clara chegou um pouco tarde, por isso teve que se sentar onde havia lugares vagos. A princípio, toda sua atenção estava voltada para o palco. Ela ouvia cada palavra dos palestrantes e até tomava notas. Chato aqui, não é? A pergunta inesperada surpreendeu a jovem. Ela se virou para quem falava. Um rapaz bonito olhava com um sorriso amplo, dentes brancos, traços faciais perfeitos e olhos azuis brilhantes e felizes. Aqueles olhos encantaram Clara imediatamente. Havia tanto interesse neles. De repente, a garota sentiu que gostava daquele homem. Estou morrendo de tédio, repetiu o jovem, e lá fora está um clima maravilhoso. A primavera está em pleno apogeu. No parque, por sinal, há uma festa das flores da primavera. Vamos? Clara nunca havia visto aquele rapaz antes. Além disso, a conferência era muito importante e interessante, e depois dela, Clara havia combinado com suas amigas de ir à biblioteca para estudar juntas para o exame de teoria econômica. Mas tudo isso, de repente, perdeu importância, e a garota assentiu com a cabeça em concordância. O rapaz brilhou de felicidade, como se sua resposta o tivesse transformado na pessoa mais feliz do mundo. Ele segurou firmemente a mão de Clara e a levou para fora do auditório. Alguns os observavam com o olhar, mas para Clara isso já não importava. O clima realmente estava maravilhoso. O sol brilhava intensamente, o céu azul e claro, o verde recém-florido alegrava com sua frescura e pureza. No ar, flutuavam os aromas das plantas que começavam a florescer. No caminho, os jovens se conheceram melhor. O rapaz se chamava Diego. Ele admitiu que, assim que viu Clara, não pôde tirar os olhos dela. Você é simplesmente uma beleza incrível, dizia ele, olhando para a garota. Embora surpreendentemente, Clara não sentia nenhuma sombra de dúvida, apesar de ser sempre modesta e até reservada. Eu te observei muito, antes de decidir falar com você. Tinha medo de que você me rejeitasse. E quando aceitou ir comigo, senti um grande alívio. Clara se alegrava ao ouvir essas palavras. Gostava cada vez mais de Diego e, sim, Clara se proibia de sonhar com a possibilidade de um relacionamento para não se decepcionar. Mas e se ele fosse a pessoa com quem formaria uma família mais tarde? Sim, esses eram os pensamentos de Clara desde o primeiro encontro. Eles começaram a sair juntos. Diego revelou ser uma pessoa confiável, amorosa e atenciosa. Ao conhecer a história de Clara, parecia que ele a tomou sob sua proteção, sempre tentando ajudar em tudo. Até ajudou a fazer reparos em sua casa, ou melhor, ele fez tudo sozinho, porque Clara não entendia nada disso. Passou mais algum tempo. Os jovens terminaram a universidade e ambos conseguiram emprego. Clara se tornou contadora em uma pequena empresa de instalação de interfones automáticos.
Diego se tornou assistente de juiz em um tribunal local. Por então, Clara já sabia que Diego cresceu sem pai. Sua mãe o deu à luz em uma idade avançada para ela mesma. Era uma mulher autoritária que trabalhou toda a sua vida em um cargo diretivo no aeroporto. Mesmo agora, em idade avançada, não queria deixar seu posto. Diego sempre tentava apresentar Clara à sua mãe, mas por alguma razão a garota tinha medo. E se ela não gostasse da mãe de Diego? O que aconteceria então? E se essa mulher se opusesse ao relacionamento de seu único filho com uma órfã pobre? Diego ria desses medos. Minha mãe não é assim. Sim, está acostumada a comandar, mas em relação a mim, me dá liberdade e independência. Desde os 6 anos, tenho sido por mim mesmo, sempre trabalhei muito e me ocupava das tarefas de casa. Não sou um filhinho da mamãe, e ela não é um monstro. No entanto, Clara continuava inventando desculpas para não ir visitar a mãe de Diego. Estava nervosa, preocupada e temia aquele encontro. E então, Diego propôs casamento a Clara. Não se podia dizer que foi completamente inesperado. O relacionamento entre os jovens se tornou sólido, caloroso e muito próximo há muito tempo. Ambos não podiam imaginar suas vidas sem o outro. Clara não duvidava de que Diego era a pessoa com quem sonhara desde a infância. Ele lhe dava tudo o que Clara tanto precisava: amor, atenção, cuidado e ternura. Podiam falar sobre qualquer assunto, eram almas gêmeas, duas metades de um mesmo todo. Às vezes, Clara não podia acreditar em sua felicidade. Tudo isso poderia não ter acontecido se ela não tivesse estado naquele dia na conferência, sentada no lugar ao lado de Diego. Foi um acidente fatal. Diego fez tudo de maneira bonita, como nos filmes. Convidou Clara a um restaurante, supostamente para celebrar sua promoção no trabalho. A garota nem sequer suspeitava das verdadeiras intenções daquele encontro. De repente, músicos se aproximaram e começaram a tocar uma bela melodia. Clara, surpresa, olhava para os homens de smoking branco. Então, um garçom apareceu com um luxuoso buquê de rosas. Diego pegou das mãos do jovem e, sorrindo, entregou a Clara, que estava em choque. Depois, com um movimento habilidoso, ele tirou uma caixa de veludo do bolso. Quer se casar comigo? Sorriu Diego, olhando nos olhos de Clara. Você é a garota mais maravilhosa do mundo. Eu te amo e quero estar sempre ao seu lado. Clara derramou lágrimas de emoção naquele momento. A proposta foi tão bonita. Diego se preparou cuidadosamente para o encontro, pensou em todos os detalhes. Parecia uma cena de um bom, mas não muito original, filme romântico. Os jovens começaram a se preparar para o casamento. Ambos decidiram que não precisavam de uma grande celebração, apenas uma festa com amigos da universidade em um restaurante. Mesmo assim, tiveram que resolver muitas coisas: reservar a data do casamento, encontrar um restaurante, planejar o menu. E, claro, agora Clara teve que conhecer a mãe de Diego, não fazia sentido adiar o encontro. Clara lembrava do dia em que viu Verônica pela primeira vez. Estava terrivelmente nervosa, mas a mulher que abriu a porta parecia sorrir sinceramente para ela. Verônica, que era alta, estava estilosa em seu elegante vestido, com o cabelo penteado para trás, uma verdadeira dama, e se comportava de maneira muito amigável e cortês. No entanto, Clara percebeu imediatamente que a mãe de Diego pertencia ao tipo de mulher com caráter frio, ambiciosa, acostumada a trabalhar muito, competir e alcançar suas metas. Ela não era dada a conversas íntimas, abraços calorosos ou qualquer tipo de conselho cotidiano. Verônica definitivamente não se tornaria uma segunda mãe para Clara, e era difícil imaginá-la no papel de uma avó carinhosa que mima seus netos com bolos. Mas tudo bem. Verônica despertava em Clara respeito e até admiração. Afinal, havia conseguido tanto por si mesma. Tornou-se uma grande chefe e criou um filho maravilhoso, tudo isso sozinha, sem a ajuda de um marido. Depois do casamento, o casal começou a viver no apartamento de Clara. Ambos trabalhavam. Diego tinha um salário decente, suficiente até mesmo para alguns luxos: cafés, restaurantes, roupas bonitas, concertos e, o mais importante, para viajar. Em 2 anos de casamento, conseguiram ir ao mar 5 vezes. Não há resorts luxuosos com hotéis 5 estrelas, mas ainda assim foram férias maravilhosas, divertidas, despreocupadas, cheias de sol e calor.
Clara e Diego aprenderam a conviver juntos. A jovem esposa já sabia fazer tudo depois de viver sozinha por muito tempo, mas o chefe da família teve que adquirir novas habilidades. Embora Diego se saísse rapidamente e até facilmente, Clara se sentia feliz como nunca antes. Tinha alguém ao seu lado que a entendia com meia palavra. Diego ouvia com interesse as notícias acumuladas por Clara durante o dia e sempre ficava do seu lado em todas as situações. Além disso, abraçava sua esposa com frequência, tanto por coisas importantes quanto sem motivo. Clara sabia que finalmente havia encontrado a pessoa com quem sempre sonhou e agradecia mentalmente ao destino por aquele encontro fortuito. Depois, o casal teve seu primeiro filho, Rodrigo. Diego escolheu o nome, em homenagem a um vizinho que dedicava muita atenção a ele e se tornou uma espécie de substituto de avô. Era uma pessoa respeitada, séria e inteligente, que foi diretor de uma fábrica local por muito tempo. Tomara que nosso Rodrigo seja tão inteligente e responsável, sonhava o jovem pai enquanto segurava o bebê nos braços. Clara assentia com a cabeça. Ela tinha outros planos para aquele menino. A jovem mãe queria que Rodrigo fosse feliz e saudável, o resto não era tão importante. Não era necessário ser diretor de uma fábrica para se sentir alegre e realizado. Rodrigo se mostrou uma criança esperta e incrivelmente curiosa, em muitos aspectos superando seus colegas. Caminhou cedo, falou cedo, estava sempre fazendo perguntas aos pais, interessado no mundo ao seu redor e tentando entender tudo. Os pais de primeira viagem adoravam seu primogênito e tinham uma predileção por ele. Quando ele tinha cerca de 4 anos, decidiram que era hora de dar a Rodrigo uma irmãzinha. Clara esperava ter uma filha junto com Diego. Queria dar àquela pequena tudo o que não teve: vestidos bonitos, penteados elaborados, festas, conversas sobre temas femininos, abraços, cozinharem juntas na cozinha e coisas assim. Mas nasceu Timóteo, um adorável menino de olhos azuis, encantador desde os primeiros dias de vida. Carismático, chamava a atenção de todos ao seu redor. Bem, então uma menina da próxima vez, sorriu Diego enquanto balançava o carrinho de bebê em seu primeiro passeio. O orgulhoso Rodrigo também segurava a alça do carrinho. Ele havia esperado tanto por seu irmão, estava tão feliz com sua chegada. Embora, quando trouxeram Timóteo do hospital, ficou um pouco decepcionado. Rodrigo esperava que seu irmão fosse maior imediatamente, imaginava um menino com quem já pudesse brincar de pega-pega ou esconde-esconde. Com 2 filhos, o tempo voava a uma velocidade vertiginosa. Lidar com 2 pequenos travessos não era fácil. E então, inesperadamente, Verônica veio em ajuda de Clara. Todos os dias, depois do trabalho, a sogra se apressava para casa, trocava de roupa, jantava rapidamente e se dirigia diretamente à casa de sua nora. Diego muitas vezes ficava no tribunal e às vezes chegava em casa apenas altas horas da noite. À noite, Clara também já estava completamente exausta. E nesse período difícil, Verônica aparecia e cuidava dos netos, saía para passear com os pequenos no pátio, às vezes iam mais longe, ao parque. Eram apenas 2 ou 3 horas por dia, mas como Clara esperava por esse tempo cada vez. Enquanto as crianças estavam fora, ela conseguia organizar a casa, preparar algo, tomar um banho, e tudo isso em silêncio e tranquilidade. Pode parecer uma bobagem, mas para uma jovem mãe cansada, era um verdadeiro salva-vidas. Clara agradecia a Verônica e nunca deixava de dizer isso à sogra. E ela sorria contidamente e respondia que também ficava feliz em passar tempo com os netos. No entanto, não se desenvolveram relações calorosas e próximas entre a nora e a sogra. Clara claramente desejava isso, convidava sua sogra para tomar café, tentava iniciar conversas sinceras, mas aquela mulher era muito distante, fria e inacessível como a rainha da neve. Talvez fosse seu caráter ou simplesmente não gostava muito de Clara. No final, Clara parou de se preocupar com isso e aceitou a situação como era. Verônica não se intrometia com conselhos, reprovações ou lições para sua nora, aparecia quando Clara mais precisava e ajudava muito. Talvez a mulher nem percebesse o quanto apoiava a Clara nesse período difícil. Passou mais algum tempo. As crianças cresceram e agora ambos iam ao jardim de infância. Clara finalmente pôde conseguir um emprego. Havia mais dinheiro na família, os cônjuges começaram a planejar uma viagem de verão ao mar. Seria a primeira viagem para seus filhos. E então, no país, começou uma crise econômica. Empresas fechavam uma após outra.
Esse destino também afetou a empresa em que Clara trabalhava. A mulher ficou sem emprego e a Diego começaram a reter o salário constantemente, o qual, por sinal, não era suficiente nem para o básico, dadas as novas condições de preços. Diego praticamente deixou de aparecer em casa. Depois de um dia de trabalho no tribunal, corria pela cidade em busca de trabalhos temporários, cuidava de um armazém em algum lugar, ajudava a descarregar caminhões em outro. O homem aproveitava qualquer oportunidade para ganhar um pouco de dinheiro extra. Clara, por outro lado, sentava-se em casa, procurava trabalho em sua área, ia a entrevistas, publicava anúncios em jornais, mas não conseguia resultados. No final, a mulher não conseguiu nem mesmo um emprego como vendedora. A oferta de emprego naquele período em sua cidade superava a demanda. Clara ficou feliz por ter conseguido um trabalho como faxineira. Agora, cedo pela manhã, enquanto todos ainda dormiam, ela limpava os corredores de um prédio vizinho. Pagava um pouco, mas havia uma vantagem. Ela terminava cedo pela manhã e o resto do dia ficava livre. O dinheiro não era suficiente. As crianças cresciam rápido, as roupas ficavam pequenas rapidamente. Além disso, precisavam de uma alimentação adequada. Diego e Clara podiam se contentar com trigo sarraceno ou macarrão, mas as crianças precisavam de vitaminas, carne, frutas. Os jovens esposos muitas vezes estavam à beira do desespero. Verônica foi quem os impediu de cair na ruína. Já havia sido demitida há muito tempo, pois, devido à sua idade, deveria estar aposentada. Além disso, simplesmente precisavam de seu cargo, que por muito tempo ela havia ocupado como uma chefe firme e principiadora. Mas Verônica conseguiu acumular uma certa quantia de dinheiro durante seus anos de trabalho em um cargo tão alto. Certamente sonhava em comprar uma pequena casa junto ao mar, onde planejava passar seus anos dourados e sua velhice. Mas as circunstâncias mudaram e os preços dispararam. Agora, as economias da mulher não eram suficientes para adquirir uma casa decente, e ela não tinha intenção de comprar qualquer coisa que aparecesse. Foi dessas economias que Verônica financiou a jovem família. Tanto Diego quanto Clara sabiam que, se algo acontecesse, não ficariam desamparados, porque Verônica não os deixaria na mão. No entanto, ambos evitavam abusar da ajuda da mulher e se esforçavam ao máximo. Era difícil, mas a sensação de ter um respaldo sólido os impedia de desmoronar por completo. Apesar de tudo o que estava acontecendo, Clara não podia afirmar com segurança a verdadeira essência do caráter de Verônica. Ela era quase uma estranha para Clara. A sogra mantinha a distância da nora e também não mostrava muita intimidade com seu filho. Não se abraçavam nem se abriam emocionalmente, mas quando se tratava dos netos, era diferente. Verônica florescia quando estava perto deles, os abraçava sem restrições, os beijava, os chamava por apelidos carinhosos, e as crianças respondiam à avó com reciprocidade. Às vezes, Clara tentava falar sobre esse assunto com seu marido. Não se preocupe com isso, minha mãe sempre foi assim, ele sorria. É simplesmente uma pessoa assim, amável, boa e amorosa, mas não sabe mostrar seus sentimentos. Talvez seja porque minha mãe cresceu em um orfanato, não recebeu amor na infância, por isso não sabe expressar suas emoções. Mas pelo menos é confiável e não abandona os seus. Quando os filhos de Diego e Clara começaram a frequentar a escola, Verônica assumiu por completo a educação deles. Resultou que, em algum momento muitos anos atrás, ela queria ser professora do primário. Depois, a carreira da mulher tomou outro rumo, mas agora seu antigo sonho havia se realizado através de seus netos. A avó se dedicava apaixonadamente às crianças, sabia ser rígida e exigente, mas ao mesmo tempo se concentrava em captar o interesse de Rodrigo e Timóteo, incutir-lhes o desejo de aprender e apoiar as habilidades inatas de seus netos. Enquanto os pais tentavam ganhar um pouco mais de dinheiro extra e se ausentavam para trabalhar, seus filhos não vagavam como crianças de rua pelo pátio. Estavam sob o olhar cuidadoso de sua avó, que intervinha muito em seu desenvolvimento. Os resultados eram satisfatórios. Tanto Rodrigo quanto Timóteo eram os melhores alunos de suas turmas. Além disso, se destacavam nos esportes, já que Verônica encontrava tempo para levá-los a uma sessão de vôlei localizada do outro lado da cidade. Nesse complexo esportivo, trabalhava o melhor treinador, e Verônica não estava disposta a se contentar com menos para seus netos. Assim, viviam, lutavam, se apoiavam mutuamente, criavam seus filhos.
E então, um dia, Diego se cansou de levar, como ele mesmo disse, uma existência miserável. Decidiu arriscar e abrir seu próprio negócio. Obviamente, pegou o dinheiro de sua mãe para impulsionar o negócio, de onde mais conseguiria. Não ia tomar um crédito no banco com juros altos e muito grandes. Diego comprou suprimentos de encanamento no atacado na cidade vizinha e os vendeu no mercado a um preço mais alto. Obteve um pequeno, mas decente, lucro. O sucesso o inspirou. Diego decidiu trabalhar nessa direção e se registrou como empresário individual. Clara o ajudava com a documentação, afinal, ela era economista e havia trabalhado como contadora por muito tempo. Portanto, a contabilidade e a documentação primária estavam completamente a seu cargo. O casal alugou um espaço no mercado e começou a trabalhar. No início, as coisas foram difíceis. Não tinha uma base de clientes ainda, e as relações com os fornecedores não estavam estabelecidas. Nos primeiros meses, os lucros eram mínimos ou até inexistentes. Tiveram que resolver uma variedade de problemas diferentes e até queriam desistir de tudo, mas no final o negócio decolou e a pequena loja começou a gerar renda. Finalmente, a família tinha dinheiro próprio, embora não muito, já não precisavam recorrer a Verônica em busca de ajuda. Diego até conseguiu devolver o dinheiro que havia pego para desenvolver o negócio. Clara sabia que sua sogra havia tentado recusar e oferecer essa ajuda como um presente para o jovem casal, mas Diego insistiu. Finalmente, voaram ao mar para as férias. Os filhos já eram suficientemente grandes para se impressionarem de verdade. Clara observava enquanto corriam pela praia com alegria, e seu coração se enchia de admiração. Era felicidade. Mais tarde, o negócio de Diego continuou crescendo. Logo ele abriu uma loja, depois outra. Agora tinha uma equipe completa, contadores, gerentes e vendedores. Por sua parte, Clara teve a oportunidade de parar de trabalhar e se dedicar à casa e aos filhos. É verdade que os filhos já eram adolescentes e não precisavam mais de uma babá, mas em compensação, a família se mudou para uma casa particular e Clara tinha todo um jardim à sua disposição. Dedicou-se com energia e inspiração a embelezá-lo. Mais uma vez, agradecia ao destino pelo que estava acontecendo em sua vida: uma casa, uma família feliz, uma vida próspera, um marido amoroso, filhos maravilhosos e talentosos que todos os dias lhe davam motivos para alegrar-se e sentir-se orgulhosa. E o jardim, ali, Clara era dona completa. Sentia-se tranquila, relaxada e em paz. A mulher considerava que sua vida atual era uma recompensa por tudo que havia passado na infância. Além disso, lamentava muitas vezes que seu pai não pudesse ver o quão maravilhosa era sua vida. Com certeza, ele se alegraria por Clara e sem dúvida adoraria seus netos. No entanto, com o tempo, Clara começou a perceber que algo estava faltando. Diego estava se distanciando. Não, ainda tinham uma relação maravilhosa. Seu marido nunca lhe faltava com respeito, sempre lembrava das festividades e das datas importantes. Mas estava demasiado absorto no trabalho. Chegava tarde em casa e viajava com frequência a negócios, literalmente vivia para o trabalho. Rodrigo e Timóteo quase eram adultos, tinham suas próprias vidas, amigos e interesses, e isso era normal. Mas Clara se entristecia um pouco porque seus filhos cresceram tão rápido e ela não pôde desfrutar plenamente de seus anos. Estava demasiado ocupada tentando sobreviver. Verônica mantinha-se distante e fria. Esse deve ser seu temperamento, suponho. Clara nem sabia como falar com ela ou sobre o que. O único tema de conversa entre elas era talvez Timóteo e Rodrigo. A sogra já estava muito envelhecida, mas continuava parecendo uma mulher de ferro. Vivia separada e se recusava a mudar para a casa de seu filho. Ela tinha seu próprio apartamento e queria ser a dona de casa lá. E Clara entendia isso e a apoiava. Neste difícil período da vida de Clara, a felicidade bateu novamente à sua porta. A princípio, nem acreditava no que acontecia, pensava que estava apenas imaginando. Até temia permitir-se pensar que era verdade. Mas depois, tudo se tornou evidente. Clara percebeu que estava esperando um bebê novamente depois de tantos anos. Diego parecia alegre, mas recebeu a notícia de uma maneira demasiado contida. Não havia em seus olhos o mesmo entusiasmo que tinha anos atrás quando soube das 2 primeiras gravidezes de sua esposa. Que surpresa! Sorriu ele, abraçando Clara e beijando-a. Precisamos encontrar os melhores médicos para você.
Afinal, você sabe que nossa idade não é a mesma. Clara entendia e, claro, também se preocupava. Afinal, uma gravidez aos 20 e poucos anos é muito diferente de uma gravidez em uma mulher de quase 40. Definitivamente há mais riscos. Os filhos receberam a notícia da próxima chegada de um irmão ou irmã de forma positiva. Que surpresa! Teremos um irmãozinho ou irmãzinha, sorriu Rodrigo. É estranho, mas eu gosto dos pequenos. São divertidos, assentiu Timóteo. Eles são adoráveis. Verônica, ao saber da notícia, apenas encolheu os ombros. Bem, é inesperado, certamente, mas não é grande coisa. Eu dei à luz a Diego quando era um pouco mais jovem que você. Estará tudo bem. A gravidez, apesar das preocupações de Clara, transcorreu sem problemas. Embora, devido à sua idade, teve que submeter-se a mais exames médicos. Em uma das ecografias, Clara deitava-se na fria maca, rezando para que tudo estivesse bem com o bebê. Claro, sonhava em ter uma filha desde sua infância. Depois do nascimento de seus 2 filhos varões, esse desejo se foi e ela nem pensava nisso. E agora, ao descobrir que estava grávida novamente, Clara começou a ter esperanças novamente. Quanto gostaria de ser a mãe de uma encantadora menina. Mas reprimia esses pensamentos. Dizia a si mesma que deveria alegrar-se por qualquer bebê e era pouco provável que, depois de 2 meninos, ocorresse um milagre como dar à luz a uma menina. De repente, agora deitada na maca do hospital, Clara queria apenas uma coisa: que tudo estivesse bem com o bebê que vivia sob seu coração. Não importava mais se era menino ou menina. Afinal, há tantos casos terríveis. Quando estava grávida de seus primeiros filhos, Clara ainda não sabia de muitas coisas. Mas agora tinha uma grande quantidade de informações que apertavam seu coração de preocupação. Observava o rosto do médico que deslizava o sensor sobre seu ventre, tentando avaliar suas emoções. Clara pensava que o médico franzia a testa. Ela tinha tanto medo. Está tudo bem, disse o homem de bata branca de maneira inesperada em um tom calmo e cotidiano. É uma menina. Um torrente de alegria invadiu o coração de Clara. Sentiu-se tonta. Não esperava que lhe revelassem o sexo tão cedo, e além disso, uma menina. Realmente estava acontecendo. Finalmente seu sonho se cumpria depois de tantos anos. Está tudo bem? Perguntou Clara com curiosidade. Tudo está bem, não há nenhuma anomalia. Ariel nasceu a termo. Clara havia escolhido o nome de sua futura filha muito antes, parece que ainda na universidade. A menina nasceu saudável, forte, e logo se tornou a queridinha de toda a família. Verônica agora vinha todos os dias visitar Clara para mimar sua neta. Novamente, sua ajuda foi muito útil. Clara adorava sua filha, depois de tanto tempo esperando por ela. Já nem sonhava com um presente tão maravilhoso. Mas às vezes precisava de tempo para simplesmente tomar um banho ou fazer compras sozinha. E, mais uma vez, Verônica vinha ao resgate. O tempo voou a uma velocidade vertiginosa. Clara já sabia que era assim quando se tinha um bebê pequeno. No começo, parecia um bebê totalmente indefeso, mas sem perceber, já era uma pessoa com seu próprio caráter e interesses. Ariel resultou ser uma menininha muito bonita, parecida com Clara. Era de pele morena, delgada, elegante, e seus olhos, enormes e brilhantes como 2 lagos em seu rosto moreno, eram de um azul vibrante como os do pai. Os meninos cresceram por completo. Rodrigo foi o primeiro a terminar a escola e foi admitido facilmente na faculdade de medicina na capital. Rodrigo provavelmente desde o 5º ano decidiu que seria médico. No início, seus pais pensaram que era apenas um passatempo, mas o tempo passou, e o filho mais velho se manteve fiel ao seu sonho e finalmente ingressou na faculdade de medicina na universidade, tendo passado no concurso para uma bolsa de estudos. Clara tinha medo de deixar seu jovem filho ir sozinho para a grande cidade, mas Rodrigo era suficientemente sério e independente e podia empreender essa aventura. No final, a contragosto, sua mãe teve que aceitar sua decisão. Depois de alguns anos, Timóteo seguiu seu irmão e também ingressou em uma universidade na capital, mas escolheu uma especialidade diferente. Desde a infância, ele era atraído por computadores, programas e quebra-cabeças técnicos. Os filhos deixaram a casa, o marido vivia ocupado com seu trabalho.
Durante este período, Clara entendeu a felicidade que tinha ao ter uma filha pequena, bonita, amada e amorosa. Ela enchia a vida da mulher de alegria e felicidade, tornando-a brilhante e significativa. Se não fosse por Ariel, Clara se sentiria completamente sozinha e sem ninguém que se importasse. Ariel praticava balé e a menina se saía muito bem. Os coreógrafos diziam em uníssono que a menina tinha um talento real. Clara sabia que sua filha havia herdado isso dela, mas quando Clara era criança, não teve a oportunidade de manifestar seu talento. Claro, seu pai não a levava a aulas de dança, mas com Ariel conseguiu. A menina até viajava para se apresentar em diferentes cidades, tinha pequenos turnês e sua amorosa e atenciosa mãe a acompanhava em todos os lugares. Foi uma vida brilhante e cheia de experiências que Clara proporcionou à sua filha. Tudo estava bem, simplesmente maravilhoso. Os meninos estudavam e trabalhavam na capital. Clara os visitava de vez em quando. Os filhos eram felizes, e isso alegrava Clara. Diego desenvolvia seu negócio, que cada vez gerava mais lucros. Agora Clara tinha uma filha, seu sonho finalmente se havia tornado realidade. Parecia que tudo estava bem, que devia viver e aproveitar. Mas o coração da mulher se apertava cada vez mais com uma sensação indefinida de inquietação. Algo não estava certo, algo não se encaixava. Clara tentava afastar esses pensamentos negativos, até considerou procurar um psicólogo. Mas um dia, a causa de sua inquietação indefinida se revelou por si mesma. Clara foi ao shopping para encontrar um vestido para a próxima apresentação de Ariel. A menina não se sentia bem, havia pegado um resfriado em algum lugar, provavelmente no jardim, por isso Verônica ficou com ela enquanto Clara foi sozinha ao shopping. A mulher estava de bom humor. Tinha conseguido encontrar um vestido maravilhoso para sua filha, na medida exata de Ariel. Clara imaginava o olhar de admiração nos olhos da menina quando ela tirasse aquela maravilha colorida, brilhante, com todas as cores do arco-íris, da sacola da marca. Nesse momento, a mulher olhou para baixo enquanto subia a escada rolante e viu seu marido no primeiro andar, usando uma camisa brilhante laranja que ela mesma lhe havia dado. Era uma camisa de manga curta, veraneia e elegante ao mesmo tempo, que Diego gostava e usava com frequência no trabalho. Mas Diego não estava sozinho, ele estava abraçado a uma jovem mulher. De longe, Clara não conseguiu distinguir os detalhes, não viu o rosto da desconhecida nem avaliou sua idade, mas notou algo importante. A mão de Diego descansava com propriedade na delgada cintura daquela mulher, e ela, por sua vez, tinha sua mão no bolso traseiro dos calções de Diego. E Diego sorria, muito feliz. Em questão de segundos, o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Clara subiu os degraus da escada rolante como uma mulher feliz e realizada, pensando que havia conseguido construir uma família sólida, mas ao chegar ao próximo andar, encontrou-se como uma esposa traída e enganada. Para recuperar a compostura, Clara subiu ao pátio de alimentação rapidamente, sentou-se em uma pequena mesa em um canto isolado e pediu um café. O que acabava de presenciar? Como explicar isso? Clara desejava encontrar alguma justificativa para o que havia visto, mas por mais que tentasse, não conseguia. Poderia convencer-se de que Diego estava simplesmente caminhando pelo shopping com uma colega, talvez quisessem olhar uma cama para a concorrência ou algo assim. Mas definitivamente não era isso. Diego abraçava firmemente a desconhecida pela cintura. A ambos não parecia importar a presença das pessoas, que naquele momento eram muitas no shopping. Caminhavam abraçados e sorriam como estudantes livres e despreocupados. E entre eles claramente havia uma relação especial. Isso saltava aos olhos. Diego estava atraindo-a. Era difícil acreditar, quase impossível. Embora, por que seria impossível? Clara começou a refletir sobre sua vida e percebeu que ela e Diego viviam como parentes próximos, mas não como cônjuges que se amam. Todas as suas conversas giravam em torno dos filhos e de seu futuro. Quando foi a última vez que saíram juntos, sozinhos? Além disso, Diego desaparecia com demasiada frequência no trabalho, viajava a negócios, e talvez na verdade não fossem viagens de negócios, mas sim viagens com jovens amantes. Clara mal conseguia respirar. Parecia que havia levado um golpe no peito. Faltava-lhe o ar e tudo girava diante de seus olhos. Acaso sua feliz vida familiar era apenas uma ilusão? Que tolo havia sido por não perceber. Clara decidiu manter a calma.
Se conteve, levantou-se da mesa e voltou para casa, comportando-se como se nada tivesse acontecido. Quando Diego voltasse, discretamente pegaria seu telefone e revisaria suas mensagens. Então tudo se esclareceria e poderia tomar uma decisão. Precisava de provas, caso contrário poderia imaginar muitas coisas. Talvez não fosse tão ruim, afinal. Naquela mesma noite, Clara colocou seu plano em prática. Sempre confiara em seu marido, nunca lhe havia ocorrido revisar seu telefone, e Diego sabia disso. Por isso, seu celular nem estava protegido por senha. O homem tranquilamente deixou o telefone sobre a mesa de centro quando foi ao banheiro. Achava que sua esposa já estava dormindo. Mas Clara não estava dormindo. Assim que ouviu o som da água no banheiro, saiu silenciosamente da cama, desceu e pegou o telefone de seu marido. Entrou em suas mensagens e ali havia muitas coisas interessantes. Clara descobriu que a amante de seu marido se chamava Catarina. Tinha apenas 25 anos, não muito mais velha que Rodrigo. A esposa traída viu inúmeras fotos da jovem beleza. Em sua maioria, a garota mostrava todos os encantos de sua indubitavelmente exuberante figura jovem, incrivelmente bonita e atrevida. Catarina não se continha em suas expressões e escrevia coisas que deixavam Clara, uma mulher modesta, envergonhada de pensar. Mas Diego claramente gostava disso. Pelo que parecia, o casal tinha um caso há bastante tempo. Diego estava fortemente envolvido com a jovem beleza. Chamavam-se por nomes carinhosos e faziam planos para as férias de verão. A julgar pelas mensagens, os amantes já haviam voado juntos ao mar mais de uma vez. Clara doía ao ler aquela correspondência, mas precisava saber o que estava acontecendo. O que viu a deixou em estado de choque. Não queria acreditar que tudo aquilo era verdade. Na conversa também mencionavam Clara. Catarina chamava a esposa de seu amante de bruxa velha e até de gorda. Diego não tentava defender sua esposa, ao contrário, respondia com emojis sorridentes, como se achasse engraçado. Como poderia acontecer algo assim entre eles? Em algum momento, haviam sido as pessoas mais próximas e queridas uma para a outra, as duas metades de um todo, superado tantas coisas juntos. E de repente, isso. O som da água no banheiro cessou. Clara rapidamente devolveu o telefone ao seu lugar e correu para a cozinha para que Diego pensasse que ela apenas queria beber água. Por enquanto, não queria mostrar ao marido que estava ciente desse feio caso extraconjugal. Não queria ou simplesmente não podia. Precisava processar a notícia, compreender como agir a partir de agora, perceber, afinal, o que realmente desejava e acostumar-se à ideia de que Diego não era aquele homem confiável, atrás do qual era confortável refugiar-se das adversidades da vida. Não, era um simples traidor. Externamente, nada havia mudado na vida familiar, mas agora Clara estava mais atenta. As demoras de Diego no trabalho, suas constantes viagens de negócios eram percebidas de maneira diferente. De vez em quando Diego estava no banheiro ou saía sem o telefone, Clara verificava. Catarina escrevia a Diego com frequência. Algumas mensagens eram extremamente reveladoras e geralmente acompanhadas de fotos da garota. Deve-se reconhecer que ela parecia esplêndida. A julgar pela condição de seu corpo, a garota passava longas horas na academia. Através da correspondência, Clara percebeu que Catarina não trabalhava nem estudava. Era uma típica mantenedora, e Diego parecia disposto a pagar por tudo aquilo. Clara sabia que homens próximos dos 40 frequentemente prestam atenção às jovens ninfas. Provavelmente se sentem mais jovens, enérgicos e fortes com elas do que com mulheres de sua idade. E, sem dúvida, mulheres de 20 e poucos anos costumam ser muito mais atraentes que esposas de 40. Mas ela pensava que isso não afetaria sua família. Lembrava-se de como Diego a olhava, o que ele dizia. Ele a amava sinceramente, não tinha dúvidas disso. Realmente, esses sentimentos podem esfriar com o tempo. E Catarina? Ela já não era apenas uma amante ou uma garota para entretenimento ocasional, alguém que se pode abandonar ou trocar a qualquer momento. A relação de Diego e sua jovem dama durava cerca de 5 anos. Às vezes, na correspondência, surgiam datas importantes. As mais antigas coincidiam aproximadamente com o momento em que Ariel nasceu. Provavelmente foi então que começou. Clara lembrava daquele período.
Depois do parto e com o recém-nascido nos braços, não se sentia muito bem e provavelmente parecia ainda pior. Clara se concentrou completamente em sua saúde e na filha. Não tinha energia nem para os filhos varões. Naquele momento, felizmente, já eram jovens completamente independentes quando a irmã nasceu. Clara quase não prestava atenção ao marido e, aparentemente, não era necessário. Ele era um adulto ocupado com seu trabalho. Mas talvez esse tenha sido seu erro. Poderia ser que ela mesma fosse culpada do que estava acontecendo agora em sua família. Clara sacudiu a cabeça. Esses pensamentos estavam errados. Em que ela era culpada? Afinal, foi Diego quem decidiu buscar diversão fora do casamento. Não lhe ocorreu apoiar sua esposa em um período difícil, assumir parte das responsabilidades, cuidar de sua esposa e da filha recém-nascida. Não, Diego escolheu outra opção. Talvez essa encantadora Catarina não fosse sua primeira amante. Diego se distanciou há muito tempo, agora Clara compreendia claramente. Simplesmente preferia não notar esses pequenos detalhes, como sinais de alerta distantes e inquietantes. Ele ganha dinheiro, faz tudo pela família, não bebe, não bate, não humilha, não limita em questões de dinheiro. Bem, maravilhoso. De que mais reclamar? Assim, Clara não reclamava. Vivia e desfrutava de uma vida familiar feliz, ao menos parecia. E de repente, esse golpe. Talvez Catarina não fosse a primeira amante de Diego, mas Clara não tinha dúvidas de que com ela tinha uma relação suficientemente séria. Diego estava realmente apaixonado pela garota. Sentia-se isso em suas mensagens. Com que palavras doces a chamava. O homem protegia sua dama de problemas domésticos, financeiros e de qualquer outra natureza, presenteava com presentes, sempre perguntava por seus desejos. Clara doía ao ler isso. Talvez ele não tenha se comportado assim com ela nem mesmo nos anos dourados de seu casamento. E isso é compreensível. Naquela época, estavam lutando, sobrevivendo, criando os filhos. Não havia espaço para sentimentalismos em tudo isso. Através da correspondência, Clara entendeu que Catarina estava pressionando Diego para o divórcio. "Quando você vai se divorciar da sua velha?" perguntava a garota, acompanhando mensagem com emojis vermelhos de raiva. "Tudo a seu tempo, querida", respondia Diego. "Quero ter detalhes. Há muito que preparar para que possamos viver não apenas felizes, mas também na opulência. Não gosta, minha princesa, de uma vida bela?" Todo esse exagero geralmente fazia Clara, acostumada a ver Diego como alguém reservado e sério, sentir náuseas. Mas ela continuava lendo as mensagens, procurando informações sobre o próximo divórcio. Esse era o aspecto que mais a interessava. Por quê? Bem, porque afetava diretamente a ela e aos filhos. Clara não estava especialmente preocupada com como seus filhos varões reagiriam ao divórcio. Já eram adultos e viviam de maneira independente há muito tempo. Provavelmente não mudaria muito para eles. Mas sua filha? Ela estava acostumada a este lar e adorava seu pai, apesar de sua indiferença. A pequena se preocuparia muito com isso, Clara não tinha dúvidas. E algo teria que ser feito a respeito. Nos mensagens de Diego, às vezes ele insinuava que não tinha pressa para o divórcio para se preparar adequadamente para sair com sua mulher. O que significava isso? Seu marido definitivamente estava tramando algo, e Clara queria descobrir do que se tratava. Em relação ao seu relacionamento com o marido, desde que Clara soube de Catarina, nada havia mudado muito. Era fácil simular que ela não sabia de nada. Clara e Diego quase não se comunicavam há muito tempo. Olá, como você está? Como estão as crianças? Isso era tudo em suas conversas. E assim tinha sido por muito tempo. Como Clara não havia percebido isso antes? Provavelmente estava demasiado ocupada com sua filha e absorta em suas próprias preocupações e planos. Claro, Clara não compartilharia detalhes da vida de seu filho com Verônica. Esta última continuava vindo ocasionalmente para brincar com sua neta. Às vezes, Clara levava Ariel à casa de sua avó para poder se ocupar de seus assuntos. Mas as relações entre a sogra e a nora não se tornaram calorosas e sinceras em todos esses anos. Clara confiava plenamente em Verônica em tudo relacionado à criança. Talvez ela fosse a única pessoa a quem Clara podia deixar sua filha sem preocupações.
Mas, no geral, ao longo de todos esses anos, Verônica e Clara continuavam sendo estranhas uma para a outra. Claro, Clara não podia contar a Verônica sobre Diego, embora realmente quisesse compartilhar isso com alguém. Não queria preocupar uma mulher mais velha. Claro, ela se sentiria triste ao descobrir a ação de seu filho. Sofreria, e isso afetaria negativamente sua saúde. Claro, a sogra descobriria sobre o divórcio, que certamente ocorreria. Mesmo que Diego não tivesse planejado esse procedimento, Clara mesma o organizaria. Como viver com um traidor? Assim Clara agora via seu marido. Mas se você ama outra pessoa, diga diretamente. Para que mentir, esconder-se, planejar intrigas astutas? Diego nunca repreendeu Catarina quando ela se referia de maneira insultante a Clara nos mensagens. Chamava-a de velha gorda e até de idiota. Diego, no melhor dos casos, ignorava esses comentários desfavoráveis e, no pior dos casos, respondia com emoticons rindo. Era doloroso, mas o que interessava ainda mais a Clara eram as vagas promessas de seu marido de divorciar-se assim que tudo estivesse pronto financeiramente. Seu marido estava preparando algo, algum tipo de armadilha, no final da qual Clara ficaria sem nada. O homem não mencionava isso diretamente, e é compreensível. A correspondência com a amante tinha um caráter completamente diferente. Era leve, brincalhona, às vezes apaixonada. Mas por algumas palavras e insinuações, Clara entendia que Diego estava planejando algo, só não sabia que tipo de surpresa esperava. Certamente os detalhes do plano Diego e sua amante discutiam quando se encontravam. Clara, claro, estava passando por uma situação difícil, a dor da traição de alguém próximo, um futuro incerto e uma situação em suspenso. E não tinha ninguém com quem compartilhar. Se sua mãe estivesse viva, seria muito mais fácil suportar essa desgraça. Clara dormia mal, estava nervosa, ficou pálida, emagreceu, tornou-se irritadiça e reservada. Até seu estado físico piorou. Começaram as dores de cabeça. Uma manhã, enquanto Clara alimentava sua filha no café da manhã, sua sogra ligou. "Você está em casa agora?" perguntou Verônica. "Sim", respondeu Clara, cortando habilmente uma banana para a veia de Ariel. "Diego já está no trabalho e nós estamos em casa com a menina." "Ótimo, estarei aí em breve." Clara ficou feliz. "Isso é ótimo, significa que sua sogra cuidará de Ariel enquanto ela vai ao médico." Sua cabeça doía com demasiada frequência e força, precisava que receitassem alguns comprimidos. Já não aguentava mais. Verônica chegou como sempre, com um presente para Ariel, uma bela boneca em uma grande caixa rosa. A menina correu para abraçar sua avó. Não era pelo brinquedo, claro, simplesmente havia uma conexão especial entre Verônica e Ariel. Parecia que a avó e neta se entendiam sem palavras. Clara já havia presenciado algo semelhante antes, com seus próprios olhos. Verônica era uma maravilhosa avó para todos os seus filhos, atenta, carinhosa, cuidadosa. Isso era surpreendente, considerando seu caráter autoritário e algo frio. Mas também era bonito. Era tão agradável perceber que alguém mais amava seus filhos além de você. "Bom dia", sorriu Clara para sua sogra. "Que bom que você veio." Ariel já sentia sua falta. "Hoje vim especificamente para falar com você." O sorriso se desfez no rosto da idosa. Ela olhou fixamente para Clara. Esta última se tensionou imediatamente, sentindo que algo sério se aproximava. "Ariel, vá para a sala ver desenhos animados, está bem?" A menina assentiu com a cabeça e saiu obedientemente da sala. No entanto, antes de ir, obteve a promessa de sua mãe e avó de que logo se juntariam a ela para brincar juntas com a nova boneca. Verônica e Clara ficaram sozinhas na cozinha. "Então, sobre o que você queria falar comigo?" perguntou Clara. Verônica não respondeu de imediato. Era evidente que lhe custava começar a conversa. A sogra sentou-se em uma cadeira ao lado da bancada que separava a cozinha em duas partes. Clara sentou-se à sua frente. "Você sabe que Diego sempre foi a única pessoa próxima a mim", disse finalmente Verônica. "Até que apareceram os netos." Clara assentiu. Claro, ela sabia disso. Verônica havia criado seu filho sozinha durante toda sua vida. Trabalhou arduamente, esforçou-se para garantir que o menino tivesse tudo o que precisava.
Não se comprazia com presentes caros, mas realmente educava Diego. Sempre encontrava tempo para ele. Quando seu marido falava sobre sua infância, às vezes Clara se espantava de onde Verônica, trabalhando em um posto tão responsável e alto, encontrava energia para se dedicar tanto ao filho. Ela até ia em excursões com ele, o levava a museus, circos, teatros, lia livros com ele todas as noites, revisava suas tarefas, ensinava tudo em casa, desde limpar e cozinhar até consertar torneiras. Era um trabalho colossal. Clara se deu conta disso completamente quando ela mesma se tornou mãe. Esforcei-me para criar Diego como uma boa pessoa. Não só inteligente e bem-sucedido, mas também confiável e honrado. Não como seu pai. Por muito tempo pensei que havia conseguido, mas parece que os genes finalmente tiveram seu efeito. Verônica, naquele momento, parecia tão triste que Clara sentiu vontade de abraçá-la. Mas esse gesto não seria natural para elas. Então, a mulher se conteve. Nunca falei a Diego sobre seu pai, nem sequer mencionava ele. Perguntava, claro, especialmente durante a adolescência. Naquele momento, expliquei que queria muito ter um filho. A idade já pesava e não via candidatos para o papel de pai do futuro bebê ao meu redor. Então fui de férias naquele verão para me dar o presente tão esperado. Menti a Diego, dizendo-lhe que tinha um romance de verão planejado especificamente para ter um filho. Por sinal, ele não foi o único a pensar isso. Disse a todos que minha gravidez foi uma decisão consciente, mas não foi. Clara capturava cada palavra em silêncio. Isso sim era sinceridade. Verônica nunca antes havia sido tão aberta com ela. Verônica tinha cerca de 35 anos na época. Segundo os padrões atuais, ainda era uma mulher jovem, com tudo pela frente. Mas naquela época era considerada uma solteirona. Havia perdido todas as oportunidades de se tornar mãe e esposa. Verônica não se preocupava demasiado com isso. Dedicava-se por completo ao seu trabalho. Tinha um posto de responsabilidade e sempre havia muito trabalho. Gostava de saber que era uma pessoa importante, indispensável no aeroporto. Respeitavam-na, ouviam-na e até a temiam. Um filho? Bem, às vezes sentia pena de não ter tido um e provavelmente já não o teria. Mas Verônica não se preocupava demasiado com isso. Ela mesma havia crescido em um orfanato, havia visto tantas histórias desafortunadas e não estava completamente segura de que poderia ser uma boa mãe e fazer seu filho feliz. Naquele verão, Verônica foi enviada de férias ao mar pelo aeroporto. Poderia ter comprado os bilhetes por conta própria, mas o sindicato a premiou como a trabalhadora do ano. Era agradável quando reconheciam e apreciavam seus méritos. O sanatório era maravilhoso, um quarto confortável, o mar a 5 minutos a pé, uma sala de jantar excelente. Foi lá que Verônica conheceu o futuro pai de Diego. Ele estava de viagem a negócios. Um jovem cerca de 10 anos mais novo que Verônica, havia vindo de alguma cidade do norte. Era a primeira vez dele no mar e, no começo, parecia um pouco desconcertado. Isso era até adorável. Verônica o notou pela primeira vez na sala de jantar. O jovem imediatamente chamou sua atenção. Era bonito, realmente bonito, com cabelo queimado pelo sol, da cor do trigo maduro, e olhos azuis brilhantes. Foram aqueles olhos que finalmente desempenharam um papel crucial no destino de Verônica. Tinha olhos incríveis. Suponho que foi por eles que me apaixonei de imediato, como uma garota jovem. Nunca havia experimentado algo assim, nem mesmo quando era jovem. Eram de um azul brilhante, atentos. Diego também herdou esses olhos. E Ariel e Timóteo também. Alexandre provavelmente nem imagina que tem um filho e netos com seus olhos. Verônica agora procurava o jovem bonito com um olhar em todos os lugares, sem entender por quê. Bem, era apenas um jovem muito jovem. Certamente não lhe faltavam admiradoras jovens encantadoras, como ele mesmo era. E assim foi. Durante vários dias, Verônica observou de longe como Alexandre voltava ao sanatório com uma garota diferente cada vez. Todas elas eram perfeitas, magras, bronzeadas, sorridentes. Alexandre também sorria muito, tinha um sorriso maravilhoso que formava covinhas nas bochechas. Um dia, o jovem bonito se aproximou de Verônica por conta própria. Alexandre confessou que a estava observando há muito tempo e que gostava muito dela.
Foi inesperado ouvir isso. Um jovem bonito a quem Verônica admirava de longe durante aproximadamente uma semana, dizia-lhe elogios que a deixavam tonta. Morria de inveja de todas aquelas jovens beldades com quem ele aparecia no sanatório. E descobriu que, ao mesmo tempo, ele sonhava com ela, mas não se atrevia a se aproximar. Não se atrevia porque tinha medo de ser rejeitado. Segundo suas palavras, eu parecia bonita e inatingível. Verônica e Alexandre começaram um romance apaixonado no resort. Passeavam muito pelos arredores, nadavam no mar à noite, iam juntos. Verônica sentia-se pelo menos 10 ou 15 anos mais jovem ao lado dele. Parece que nunca ia tanto, nem mesmo na juventude. Foi uma semana maravilhosa. Me apaixonei, perdi a cabeça, algo que normalmente não me acontecia. Não me parecia comigo mesma. Alexandre me encantou e não percebi muitas coisas óbvias. Verônica sempre pagava pelas despesas de seu companheiro na sala de jantar, nas excursões. Ele nunca lhe deu nada, e Verônica não esperava isso. Estar perto daquele jovem, por si só, era um presente para ela. Então, um dia, Verônica acordou em seu quarto, esperando ver Alexandre ao seu lado. Na véspera, haviam passeado pelo calçadão, admirando as estrelas, conversando sobre tudo e finalmente adormeceram abraçados ao amanhecer. Verônica sentia-se tão feliz e serena nos braços de seu amado, mas ao despertar, não viu Alexandre ao seu lado. Verônica se espreguiçou e virou-se para o outro lado, ainda não preocupada com nada. Isso já havia acontecido antes. Alexandre talvez só tivesse saído para buscar café e bolos para surpreendê-la. É tão agradável quando alguém se preocupa tanto por você. Verônica continuou dormindo mais um pouco, desfrutando da paz e tranquilidade. Mas quanto mais tempo passava sozinha, mais claro se tornava que algo estava errado. Finalmente, a mulher não aguentou mais a angústia e se levantou. Foi então que tudo ficou claro. Não havia pertences de Alexandre, nem roupas, nem seu relógio de pulso favorito. Até mesmo coisas pequenas, como perfume e escova de dentes, haviam desaparecido. Parecia que Alexandre havia partido enquanto Verônica dormia. Foi embora em silêncio para não acordá-la e evitar ter que se explicar. Como isso era possível? Por quê? Ontem estava tudo bem. Verônica foi inundada por uma onda de tristeza, desespero e ressentimento. Era difícil respirar. Vagueava pelo quarto, sentindo-se perdida, sem encontrar um lugar para si mesma. Seu coração se apertava de dor insuportável. Verônica pensava que havia encontrado sua alma gêmea com Alexandre. Sentia-se tão leve e à vontade ao lado dele. Apesar de ser muito mais jovem, Verônica sentia que ele era seu apoio. Nada pronunciava esse desfecho. À noite, Alexandre a abraçava com força, a enchia de beijos e elogios, planejando seriamente o futuro juntos. O rapaz vivia em uma pequena cidade do norte e até a convidava para ir lá. Ela estava disposta a deixar sua carreira, seu apartamento, seus amigos, tudo, apenas para estar perto dele. Em seu desespero, Verônica abria e fechava os armários repetidamente. Talvez Alexandre simplesmente tivesse transferido suas coisas por alguma razão e, quem sabe, havia saído por alguma razão. Mas as roupas de Alexandre não estavam em lugar algum. Em vez disso, Verônica notou a ausência de algumas de suas coisas, a caixa com suas joias de ouro. Verônica havia levado apenas uma pequena parte de seus tesouros durante as férias, mas eram suas favoritas: 2 pares de brincos, um elegante colar e uma pulseira com pequenos safiras. Objetos originais e esquisitos que não se encontram em qualquer loja. A pulseira de Verônica foi trazida da Alemanha. Agora essa caixa havia desaparecido. Na prateleira do banheiro, o frasco meio vazio de Chanel número 5 não estava mais lá. No armário de Verônica, não encontrou os 3 vestidos que havia comprado quando estava de férias na Rica. Vestidos assim não se encontram por aqui. Seu coração se contraiu com maus pressentimentos. Era possível que Alexandre fosse simplesmente um delinquente? Provavelmente deveria denunciar a polícia. Por outro lado, era vergonhoso. Teria que admitir a estranhos que perdeu a cabeça nos braços de um jovem traidor, confiando cegamente nele. E além disso, ela era uma mulher adulta, até mesmo uma chefe. Verônica sentou-se no sofá, abraçou-se fortemente e começou a balançar-se.
Assim fazia quando era uma menina pequena. Verônica cresceu em um orfanato. Lá, não se pode esperar consolo e compaixão dos adultos, então a menina desenvolveu o hábito de se acalmar sozinha. Quando se tornou adulta, Verônica de alguma forma superou esse ritual, mas em momentos de estresse e desespero, o hábito retornava. Deve sair do quarto sufocante e dar um passeio pela beira-mar. O vento fresco do mar lhe dará forças e alívio. Verônica se aproximou da porta de entrada e notou um bilhete. Alexandre havia deixado uma mensagem para ela no espelho. Seu coração se agitou de alegria com uma fraca esperança de que tudo ainda poderia estar bem. Talvez o jovem estivesse simplesmente preparando uma surpresa e ela estava ficando louca de preocupação. Mas não houve milagre. Resultou ser um embusteiro. Só que, por alguma razão, ele se importou em explicar seu comportamento a Verônica. Provavelmente você já entendeu tudo. Está chorando, me amaldiçoando, insultando-se por sua ingenuidade. Não sei por que estou escrevendo tudo isso. Normalmente, simplesmente vou embora e é isso, mas você é realmente especial e não posso tratá-la como as outras. Realmente gostei de você. Percebo em você força e nobreza, e também é uma verdadeira beleza. Provavelmente qualquer homem seria feliz ao seu lado, mas não eu. Há muito tempo compreendi que minha felicidade difere da ideia de uma vida próspera para a maioria das pessoas. Gosto de aventuras, de mudar de lugar, de conhecer novas pessoas, e há muito tempo percebi que nunca poderia estar com uma única mulher. A família, os filhos, a vida cotidiana, isso não é para mim. Nasci assim. Minha mãe disse que puxei meu pai. Por sinal, nunca o conheci. Ele também era um vagabundo, um aventureiro. Provavelmente, essa pessoa nem sabe da minha existência. Mas isso não importa. Claro, não te disse uma palavra de verdade. Bem, quase nada. O que disse sobre você ser muito bonita, inteligente e forte, isso eu acredito de verdade. Minhas palavras eram sinceras. Quanto à minha biografia, mencionei a cidade errada, menti sobre minha idade, até meu nome não é Alexandre. Essa é minha parte favorita, inventar uma lenda, fingir ser outra pessoa. Para alguns, me apresento como um jovem ator, para outros, como um talentoso engenheiro jovem. Tudo depende da inspiração. Às vezes, crio uma história de um destino trágico cheio de privações. É apaixonante, interessante, emocionante, e as mulheres gostam disso. Sei como fazê-las felizes, mesmo que seja por pouco tempo. Esses olhos, esses olhares admirados, algo que os dias cinzentos das damas solitárias se tornem vibrantes, coloridos e mágicos. E por tudo isso na vida, tem que pagar. Por isso, cobro uma pequena taxa por semanas e dias felizes. Você concorda que é justo? Nossa semana foi uma das mais felizes da sua vida, certo? Vou seguir em frente. Novas aventuras, novas histórias me esperam. E você, não se zangue. Realmente é especial para mim. Normalmente, vou embora em silêncio, não deixo bilhetes, mas com você senti a necessidade de me explicar. Verônica olhou o bilhete, atônita. O que acabava de ler mal cabia em sua cabeça. Alexandre, ou melhor, que não era Alexandre, era um profissional. Alguém que vivia à custa das mulheres, vagava pela vida como uma borboleta despreocupada, interpretando diferentes papéis e obtendo prazer com isso. Provavelmente se tratava de algum transtorno mental. Clara, uma pessoa normal não pode viver assim. O mais estranho é que, depois de ler o bilhete, Verônica concordou com Alexandre. O rapaz tinha razão. Aquela semana realmente foi a mais feliz de sua vida. Verônica decidiu guardar essa história no fundo da memória. Voltaria a ela de vez em quando e reviveria aquelas emoções brilhantes e positivas que Alexandre lhe proporcionou. Mas as coisas não saíram como esperava. Quando Verônica voltou das férias, percebeu que estava esperando um bebê. Sabia que era filho de Alexandre, um homem que talvez não estivesse completamente são mentalmente, mas decidiu ficar com ele. Por quê? Verônica parou. Bem, porque, em primeiro lugar, já estava cansada de estar completamente sozinha. Talvez ainda amasse Alexandre, ou melhor, a imagem que ele criou. No prazo estabelecido, nasceu um menino maravilhoso, saudável e forte, com os olhos de Alexandre.
Verônica percebeu isso desde o hospital. O lindo e encantador bebê herdou outras características físicas de seu pai, não se parecia muito com Verônica. A mulher rezava para que as semelhanças de seu filho com Alexandre se limitassem a isso. Verônica, ciente dos genes herdados por Diego, prestava especial atenção à educação de seu filho. Ela cultivava nele responsabilidade, honestidade e bondade. E embora Diego crescesse como um jovem maravilhoso, Verônica buscava ansiosamente os traços do aventureiro despreocupado que tinha seu pai, mas não os encontrava. Diego estudava diligentemente, nunca faltava às aulas na escola e depois na universidade. Quando o rapaz cresceu, Verônica observava com o coração na mão suas relações com as garotas, mas também aí Diego não se parecia em nada com Alexandre. Antes de conhecer Clara, o rapaz saiu com uma ex-colega de classe. Foram um casal durante vários anos, sem romances apaixonados e fugazes. Quando seu filho se casou com Clara, Verônica suspirou aliviada. Tudo estava em ordem. Diego tinha uma esposa maravilhosa, filhos adoráveis e seu próprio negócio. Não, seu filho não se parecia em nada com seu despreocupado pai, que era Alfonso. Por sorte, esquivamos uma bala. Mas parece que me alegrei demasiado cedo. Verônica sacudiu a cabeça. Agora terei que te contar a amarga e desagradável verdade sobre Diego. Fiquei calada enquanto não era assunto meu. Vivi com tudo isso dentro de mim, mas agora está em jogo o bem-estar de meus netos. Não posso permitir que fiquem sem nada. Clara entendeu do que se tratava a conversa. Para facilitar a tarefa à sua sogra, disse: sei que Diego está me traindo. Ele tem uma jovem amante. Os vi juntos e até li as mensagens do doce casal. De verdade, as sobrancelhas de Verônica se levantaram. E por que não armou um escândalo? Como conseguiu suportar isso? Estou simplesmente desconcertada, admitiu Clara. O fato de ter a oportunidade de discutir a situação com alguém aliviou sua alma imediatamente. Sim, era mãe de Diego, mas Clara sentia que ela estava completamente do seu lado. Entendo, assentiu Verônica. Qualquer um se sentiria desconcertado. Então, você conhece essa Catarina? Clara assentiu e então perguntou: bem, como você descobriu? Diego me contou pessoalmente, disse Verônica. Disse que há muito tempo estava infeliz no casamento, que como esposa você não lhe prestava atenção, se absorvia nas crianças e na casa, se tornava entediante e indiferente. As desculpas típicas dos homens. Foi doloroso perceber que meu filho, o único filho em quem tanto se investiu, acabasse sendo assim. Parece que os genes finalmente fizeram seu trabalho. Embora não imediatamente. Clara mal conseguia conter as lágrimas. Mas, e se ele tiver razão? Realmente dediquei muito tempo às crianças e à casa. Talvez Diego realmente precisasse de atenção. É uma pena que não tenhamos falado sobre isso a tempo. Ele não tem razão, declarou categoricamente Verônica. Às vezes, os sentimentos se desvanecem, isso acontece e é normal. Mas isso é completamente diferente. Diego está mentindo para você, estava escondendo coisas. E isso é o pior. Ele e Catarina planejam te deixar sem nada, a você e aos filhos. Como? Exclamou Clara. Já havia se acostumado à ideia de que Diego era infiel, mas isso era uma nova comoção. A mulher achava que seu marido adorava os filhos e faria tudo possível para garantir-lhes um futuro feliz, e agora isso. Embora essas insinuações de o preparar-se para o divórcio aqui tivessem uma lógica. Verônica sacudiu a cabeça tristemente. Quando ouvi isso, quis imediatamente rejeitar tanto o plano quanto meu filho. Mas depois decidi conter minhas emoções. Se eu não concordar, eles vão pensar em outra coisa. Agora escute-me atentamente, querida. Diego se sentia um homem feliz. Havia conseguido muito na vida, construiu todo um mini império, organizou uma cadeia de lojas de encanamento. Tinha motivos para se orgulhar de si mesmo. Em sua vida, tudo estava indo bem por enquanto. Uma esposa bonita, filhos maravilhosos, uma vida doméstica estável. Era uma espécie de busca, obter recursos para a família, comprar um carro novo, mudar de apartamento para uma casa grande. Mas depois, esses objetivos deixaram de emocioná-lo e trazer alegria. Tudo se tornou demasiado fácil.
Diego já não precisava de dinheiro, tinha o suficiente para novas aquisições, viagens e educação de seus filhos. De repente, Diego se entediou. E justo naquele momento de sua vida, apareceu Catarina, jovem, enérgica, amante da aventura e da emoção. Trabalhava como vendedora em uma de suas lojas. Uma noite, Diego passou por essa loja para falar com o contador, mas a mulher já não estava em seu posto. Em seu lugar, estava uma nova vendedora, incrivelmente bonita, que abertamente flertava com seu chefe. Como resistir? No início, Diego resistiu aos sentimentos que surgiram de repente. Desde a infância, sua mãe lhe havia inculcado responsabilidade, verdadeiros valores familiares, por isso era difícil dar um passo em outra direção. Mas quando aconteceu, Diego percebeu que havia vivido todos esses anos prisioneiro de suas próprias convicções. Com Catarina, Diego voltou a se sentir jovem e enérgico. Ela, assim como ele, amava aventuras e era capaz de fazer coisas fora do comum. A existência sem essa garota agora parecia monótona e aborrecida para Diego. Assim passaram vários anos. Os sentimentos não diminuíam, pelo contrário, se avivavam com nova força. Diego estava literalmente enfeitiçado por sua jovem e bela amante. Não queria separar-se dela nem por um momento, mas quase todas as noites tinha que voltar para a entediante Clara. A atmosfera em casa, que um dia fora cálida e acolhedora, agora parecia uma prisão para Diego. Os amantes falavam cada vez mais sobre a necessidade de Diego se divorciar de Clara. Isso já estava decidido. No entanto, nenhum dos dois gostava de uma coisa: a metade dos bens. Mas se ela não trabalha, indignava-se Catarina, fica em casa cozinhando gaspacho, descansando e assistindo séries, enquanto você se esforça tanto. Por justiça, toda a propriedade deveria pertencer a você e apenas a você. Assim é, suspirava Diego, mas a lei é a lei. Clara terá direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. Mas acaso não há nenhuma brecha nessas leis? Você pode contratar um bom advogado que encontre uma solução. E um dia, encontraram uma solução. Era simples e complicada ao mesmo tempo. Foi sugerida por um advogado experiente em tais casos. Já tive casos assim em minha prática, disse o homem de terno elegante. Você precisa transferir todos os seus bens para uma pessoa em quem confie, e sua esposa também deve confiar nessa pessoa. Pode ser um amigo próximo ou um parente. Meus clientes explicam isso a seus cônjuges como a necessidade de proteger os bens em caso de problemas com o negócio. Todos têm suas próprias versões. Depois disso, podem iniciar o processo de divórcio. Não há bens para dividir, e a pessoa de confiança simplesmente transfere as casas, apartamentos, carros para o cônjuge já divorciado, ou seja, para você, e pronto. Diego refletiu durante muito tempo depois dessa conversa. Tinha um candidato para o papel de pessoa de confiança, sua mãe. Clara estaria disposta a transferir tudo para ela sem problemas. Ela confiava na sogra. Mas como abordar sua mãe com esse pedido? Teria que contar-lhe tudo. No entanto, não havia outra opção. Diego decidiu ter uma conversa séria. Sabia que sua mãe não ficaria encantada com toda essa situação, mas ela era sua mãe, certamente o apoiaria e o ajudaria. Era uma pena entregar metade do que ganhou a Clara. Além disso, Catarina tinha razão, sua esposa não trabalhava, vivia tranquila e relaxada. Que direito tinha sobre tudo isso? Verônica ouviu seu filho em silêncio, sem interromper, como sempre. Parecia um pouco distante e perturbada, apenas seus dedos, que constantemente brincavam com a manga longa do suéter, denunciavam a agitação da mulher mais velha. Você já decidiu tudo definitivamente? Perguntou Verônica quando seu filho terminou. Sim, assentiu ele. Não te dá nenhuma pena de Clara? Deixei de amá-la. Ela claramente é indiferente a mim. Devemos continuar sofrendo juntos toda a vida? E quanto aos bens, ela não investiu um centavo nesta casa nem em nada mais. Então, tudo é justo aqui. Só eu trabalhei. Ela fazia as coisas em casa, lembrou Verônica, e criava seus filhos. Graças a Clara, você podia se concentrar apenas no desenvolvimento do negócio. Ela sempre cuidava do resto. E lembra-se, no início, Clara te ajudou muito. Fazia os relatórios à noite, elaborava estimativas.
Depois foi quando você contratou sua equipe de contadores. Você está exagerando, mãe. Está exagerando. E muito. Bem, e os filhos? Era evidente que Verônica fazia um grande esforço para manter a compostura. E os filhos? Vou pagar pensão alimentícia e os ajudarei. Você me ajudará com esse caso? Depois de um breve silêncio, Verônica assentiu com a cabeça. Mas o olhar em seus olhos fez Diego entender que sua mãe não aprovava sua decisão. Mas não esperava outra coisa. O importante era que ela havia aceitado. Diego transferiu todos os bens para Verônica. Clara não suspeitava de nada. Acreditou imediatamente na história de que Diego estava simplesmente se protegendo de riscos desnecessários. Clara, em geral, não se interessava por nada ultimamente. Todo seu tempo e atenção estavam dedicados à sua pequena filha. Bem, isso era melhor. Catarina estava feliz como uma criança, e não era para menos. Tudo estava indo tão bem, sem contratempos, isso a enchia de entusiasmo. Parecia que o futuro feliz e despreocupado se estendia diante deles. Catarina e Diego planejaram celebrar seu sucesso com uma viagem ao mar. Já estavam escolhendo um destino e até discutindo um pouco sobre isso. Um belo dia, quando todos os bens já haviam sido transferidos para Verônica, Diego decidiu ter uma conversa sincera com Clara. O homem, claro, estava nervoso. Afinal, não era agradável dar a alguém com quem passou tantos anos notícias como essas. Mas Clara o recebeu surpreendentemente tranquila. Aparentemente, a ingênua mulher ainda não suspeitava que não obteria nada no divórcio. Descobriria isso apenas na sala do tribunal. Mesmo que descobrisse antes, de qualquer forma, já não poderia fazer nada a respeito. Diego oficialmente se mudou para o apartamento que alugou para Catarina. Agora viviam juntos e esperavam a audiência no tribunal, após a qual Clara teria que sair da casa. Para onde? Para seu próprio apartamento, o mesmo em que viveram antes de Diego ter sucesso. A ex-esposa e sua filha não ficariam na rua, e os meninos já viviam em outra cidade. Eram homens jovens e independentes, não havia com o que se preocupar. E finalmente chegou o dia decisivo. Diego e Catarina esperavam essa data há muito tempo. Hoje, finalmente, tudo terminaria. Diego obteria sua liberdade, depois transferiria tudo para seu nome, e o doce casal voaria para a praia com areia branca e suave. Catarina decidiu comparecer à audiência judicial ao lado de seu amado. Vestiu um elegante traje de calça que destacava as qualidades de sua figura esbelta. Fez uma maquiagem suave e deixou o cabelo solto. Diego, mais uma vez, se deleitou com sua bela amante. Sim, ela parecia uma supermodelo de capa de revista. Em sua juventude, Diego nem sonhava com mulheres assim, e agora ali estava, apaixonada por ele, uma beleza deslumbrante. Na sala de reuniões, Diego notou imediatamente Clara. Ela parecia surpreendentemente tranquila, mantendo sua compostura. Por alguma razão, Verônica estava sentada ao lado dela. Usava um traje que costumava vestir quando trabalhava no aeroporto em dias especialmente importantes, quando precisava ter sorte. A presença de sua mãe desconcertou Diego. Ele se sentiu nervoso. Por que ela está aqui, sentada ao lado de Clara? Veio apoiar sua futura nora? É estranho, considerando o plano. Catarina também se tensionou ao ver sua futura sogra. Tinha uma aversão prévia a Verônica. Sabia que a mulher mais velha não estava contente que essa jovem beleza tivesse rompido a família sólida de seu filho. Mas qual importância tinha a opinião dela? Absolutamente nenhuma. Verônica cumprimentou seu filho e sua acompanhante com um gesto de cabeça. Clara, por sua vez, cumprimentou em voz alta e amigável, até sorriu. A audiência começou. O juiz leu a sentença de divórcio, determinou o lugar de residência da filha menor com sua mãe e mencionou a quantia de pensão alimentícia que Diego deveria pagar mensalmente. E então abordaram o mais importante, os bens. Como não tem nenhuma propriedade em comum, não há nada para dividir, concluiu o juiz. O apartamento fica com ela. Em resumo, isso é tudo. Não tudo, lembrou Verônica de seu assento. Tudo relativo ao caso de divórcio, recriminou o juiz, olhando-a com reprovação. Quanto ao título de propriedade, não é um tema a ser discutido no tribunal.
Que título de propriedade? Inquietou-se Diego. Seu coração se apertou com maus pressentimentos. Catarina, sentada ao seu lado, sorria felizmente. Ela ainda não suspeitava de nada. O título de todos os seus bens familiares, que eu outorguei a Clara, respondeu Verônica, olhando fixamente para seu filho. A Clara e a meus netos. E o que você pensava? Que os deixaria na rua sem nada para que você vivesse confortavelmente com aquela mulher enquanto eles se apertavam em um pequeno apartamento? Diante dos olhos de Diego, tudo ficou borrado. Não esperava isso de sua mãe. Olhou para Catarina. O lindo rosto da garota se desfigurou com uma careta de raiva. Abriu e fechou a boca de surpresa, tentando dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua língua. Parecia que ela estava sem ar. Clara parecia tranquila e pacífica. O juiz leu algumas formalidades mais relacionadas ao divórcio. A sogra sussurrava algo para a futura nora. E, aos poucos, Diego compreendeu que tudo havia terminado. Claro, Catarina se afastaria agora. Não ficaria com ele em tempos difíceis, isso era certo. Teria que começar tudo de novo, desde o início.